Olá, galeres! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Ai, mas ela era tão galera! Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Chata, pá! E aí, quem catou a piada do começo? Ninguém, né? Claro. Como é que vocês iam catar piada se vocês não sabem qual que é o tema? Mas por que eu falei ela era tão galera? Porque o episódio de hoje vai ser sobre nostalgia. Mas não qualquer nostalgia. Eu não vou falar sobre, a nostalgia enquanto Um fenômeno psíquico. nada disso. Quero falar sobre a nostalgia cultural que está rolando neste momento. E que, assim, eu realmente estou bastante indignada. É uma coisa que mexeu comigo. Tá, não levei pra terapia ainda pra entender por quê. Mas, às vezes a gente não precisa, né? Nem tudo a gente precisa entender. Mas o fato é que estou mexida com isso. Você que já me segue no Instagram, que me acompanha lá, acompanha meus stories, deve ter visto que, acho que não sei se foi semana passada ou umas 2 semanas atrás, eu venho compartilhando várias notícias de, remakes de filmes ou sequência de filmes muito das antigas, assim, e que eu, comecei a ficar chocada, porque, assim, começou a extrapolar um limite do aceitável. Porque, assim, uma coisa é, sei lá, um remake de Lilo e Stitch, um live action. Não que eu ache isso, assim, maravilhoso, porque eu acho que a gente teria outras animações pra fazer, mas eu entendo. Até aí eu entendo. Fazer um live action de um desenho que foi muito sucesso e que pode contar com novas tecnologias, né? Pra fazer o live action, que pode ficar legal, assim, pode ser uma atualização bacana. Até aí, beleza. Eu tava ok. Só que aí, gente, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas começou uma onda Que aí eu comecei a achar um pouco bizarro. A primeira que eu vi, pelo menos, foi O Diabo Veste Prada, né? Que fez todo um burburinho nas redes sociais, não sei se nas redes de vocês, né? Porque depende muito do algoritmo. Mas a minha rede teve todo um burburinho da filmagem do Diabo Veste Prada 2. Até postaram, cenas de bastidores da... Como é o nome dela, gente? Eu esqueci. Eu adoro aquela atriz, sabe? A famosa quem? A Meryl Streep. Várias imagens dela e da Anne Hathaway gravando lá em Nova York, as cenas do filme, da sequência e tal. Beleza, achei legal, porque eu particularmente amei O Diabo Veste Prada, amei muito esse filme. Sei lá, pensei, ok, legal. Não sei se faz muito sentido, mas legal, porque eu amo a Meryl Streep, então... eu não tenho autoridade. Meryl Streep, então. A Meryl Streep, então... Sempre será um prazer vê-la em filmes. Mas achei um pouco assim, mas ok. Aí, logo depois, eu vi uma notícia, uma amiga minha mandou pra mim a notícia que vai sair uma sequência do Casamento do Meu Melhor Amigo. Gente, o Casamento do Meu Melhor Amigo é de que ano esse filme? Eu vou procurar aqui pra vocês verem, peraí. Pronto, achei. O Casamento do Meu Melhor Amigo é um filme de 1997. Isso significa que é um filme que tem 28 anos. Fiz essa conta de cabeça? Absolutamente não. Fiz essa conta do jeito que eu sempre faço contas no meu dia a dia. Ou no celular, ou na ferramenta calculadora do computador. Gente, faz sentido lançar a porra de uma sequência de um filme, tipo um filme 2, depois de quase 30 anos? Não faz. Não, na minha cabeça não faz. Porque não é uma sequência, né? É a porra de um filme novo. Aí, beleza. Aí eu comecei a ficar revoltada. Porque, Diabo Veste Prada 2, ok. Na minha concepção, tá? Um julgamento apenas meu. Live action de Aladdin, Lilo e Stitch, o Cacete A4. Ok. Agora, Casamento do Melhor Amigo, um filme de 97, que tem 28 anos. Abri os olhos para isso, comecei a enxergar além. Comecei a ver que tava muito pior do que eu pensava essa história. Porque temos aí filme Jurassic World, não sei quanto, que eu não sei em que número que tá, que é um filme todo novo, inclusive com aquela atriz. Gente, eu tô péssima de nome, né? Como chama aquela atriz? Todo mundo acha ela super gatona e tal. Ai, cacete, vou ter que procurar também. Aqui, Scarlett Johansson. É com ela, Jurassic World Recomeço, filme de 2025. Resgatado lá das profundezas do oceano. De que ano é o Jurassic original? Vamos ver, acho que ele é de 93. 93, gente. O primeiro Jurassic Park corta para 2025. Jurassic World Recomeço com a Scarlett Johansson. Beleza. Comecei a ficar mais indignada com Jurassic World. Aí eu vi que tem Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Tá bom pra vocês?
uma sequência de Premonição. A sequência de Premonição, confesso que até aceitei melhor. Por quê? Acho que Premonição vem tendo sequência desde que ele foi lançado. Então aí, eu aceito melhor. Porque eu acho que é coerente. Acho que tá no Premonição 9, se não me engano. Então, se Premonição eles vêm lançando uma sequência a cada 2 anos, por exemplo, acho que eu consigo aceitar melhor. Falar, bom, vocês estão sendo coerentes, vocês estão lançando filme pra cacete aí desde que lançaram. Beleza. Agora, O Diabo Veste Prada e O Casamento do Meu Melhor Amigo, um filme que depois de 28 fucking anos, alguém virou e falou, Putz, e se a gente fizesse um 2? não é um Shrek, entendeu? Que foi saindo um atrás do outro. Né, um tempo razoável, um intervalo que, ok, sai depois, um Toy Story, que sai ali num intervalo até irregular de tempo. Agora, 28 anos, gente, o que foi pra mim o ápice e também o fim, aí apelaram, é aquele filme Freaky Friday. Sabe qual que é? Vocês sabem qual que é? Deixa eu ver como é que é o nome em português. Ai, para Tudo, pensei em inglês. Bom, a tradução não poderia ser mais óbvia, né? Sexta-feira muito louca. Gente, Sexta-feira Muito Louca é um filme com a Lindsay Lohan e a Jamie Lee Curtis. Não sei se vocês já assistiram. Que é um que elas trocam de corpo. Acho que era isso a história. Na época ele foi bem famoso, esse filme, Freaky Friday. É da Disney, inclusive. Na época ele ficou bem famoso. Foi bem marcante, eu lembro. E as bichas não estão gravando 2. Tá no cinema, gente. Freaky Friday 2 no cinema. Cara, tem 22 anos o primeiro filme, 2003. A gente tá em 2025. 20 anos depois. E assim, Freaky Friday foi um filme legal, ok, sei lá se ele foi disruptivo na época, não posso afirmar isso, porque também, né, não tenho conhecimento para tal. Mas talvez tenha sido, beleza, um filme disruptivo, mas assim, pra valer uma sequência. Será? Porque assim, Jurassic Park, filme realmente muito icônico, muito marcante, teve lá suas sequências, ele, cara... Jurassic Park influencia demais, né? Toda uma geração. Várias gerações, aliás, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas só gostam de dinossauro por causa do Jurassic Park. Então, falar, Jurassic World um recomeço, até desce. Pra mim, é tipo como se fizessem um remake de Free Willy. Porque Free Willy, cara, foi um filme muito icônico. Casamento do Meu Melhor Amigo, eu sei, foi um filme muito icônico também, mas Freaky Friday não dá. Sexta-feira Muito Louca, eu acho que não é um filme que vale uma sequência, sabe? Opinião de quem? Minha? De onde tirei essas informações? Vozes da minha cabeça, tá? Antes da gente continuar, é importante eu reiterar e lembrar vocês de que esse podcast ele é baseado nas coisas que eu penso e pesquiso assim, uma pesquisa com aquela preguiça, né? Pesquiso assim bem por cima só pra não falar uma grande besteira. Mas, gente, eu não sou uma acadêmica, não sou cinéfila, não sou uma estudiosa de estudos de cultura, tá? Aqui tudo é simplesmente a minha leitura de mundo. É o que eu estou lendo do mundo e o pouco de informação que eu vou atrás. E eu fico elaborando na minha cabeça e fico opinando aqui pra vocês baseado em nada, tá? Então, Free Willy valeria um remake em 2025? Valeria, porém, não acho que seria bom, porque provavelmente fariam uma baleia de inteligência artificial, isso seria meio tosco. E assim, usar outra baleia pra fazer o filme, um animalzinho, não acho legal, então tudo bem não fazer. O dinossauro, tudo bem, porque nenhum dinossauro é machucado, sei lá, na filmagem de Jurassic Park, afinal... Né? Dinossauro nem existe mais, então... Ok, sempre vai ser por meios eletrônicos. Agora, Sexta-feira Muito Louca, gente. Daí não dá pra mim. E aí, quando eu me deparei com a Sexta-feira Muito Louca, foi quando eu surtei. Aquelas, né? Não surtei, não. Mas quando eu realmente fiquei muito indignada, essa foi pra mim a gota d'água. Postei nos stories. Eu, quando tô indignada, posto nos stories. Esse é o meu nível de indignação. Quando eu quero mostrar que eu tô muito indignada, eu faço stories. Gente, sou apenas um fruto da minha geração. Não critiquem, não julguem. Quer dizer, criticar pode, é livre. Mas tenta não julgar. E aí, quando eu postei essa indignação nos stories, tive reações diversas, né? Teve pessoas que elogiaram, gostaram, se empolgaram muito com esses remakes, tipo... Meu Deus, tô muito feliz que vai ter o Casamento do Meu Melhor Amigo 2, caralho, que demais! Nossa, eu tô amando essa onda nostálgica, não sei o quê. Teve um outro grupo de pessoas que também ficou indignada, como eu. E ainda teve outro grupo de pessoas que desceu o cacete. Na indústria do entretenimento, da cultura e tal, falando que, tipo, fim dos tempos, assim, a gente realmente tá fudido, não tem mais o que fazer, porque a indústria perdeu a criatividade, perdeu a liberdade artística e tal, e, nossa, crise, sabe? Uma crise, mega crise cultural e tal, e pessoas preocupadas. Então a gente teve esses 3 grupos de pessoas, cada grupo contendo mais ou menos uma pessoa. A opinião de um indivíduo, mas... Fato é que tive reações diversas
a esse story. E aí eu, como boa curiosa que sou, fiquei com isso na cabeça. Eu gosto de entender as coisas. Acho que desde criança eu sempre gostei de entender como funciona, por que isso tá acontecendo, sabe? Pra mim não basta a informação de que isso tá acontecendo, eu quero saber por quê. O que explica, o que tem por trás, sabe? Eu sempre fui essa pessoa. Mas eu confesso pra vocês que eu gosto mais de imaginar a explicação, tentar fazer uma explicação lógica com as informações que eu tenho, do que ficar buscando respostas práticas. Não é práticas, mas respostas fechadas, tipo acadêmicas, dados estatísticos, artigos, tal, sabe? Não é muito a minha vibe. Se você gosta de análises desse tipo, eu recomendo que você escute Float Vibes e você espere os meninos da Float fazerem uma análise disso, porque eles são psicanalistas, mega pesquisadores estudiosos. Eu não sou. Eu sou só curiosa e eu gosto de ficar inventando teoria na minha cabeça. Então, é isso que a gente vai ter aqui. E aí, pensando muito a respeito do assunto, tipo, eu fiquei tentando entender, tentando explicar pra mim mesma, com as ferramentas que eu tenho, o que poderia explicar essa onda nostálgica que a gente tá vendo, assim, rolar fortíssima, né? Que a gente tem 2 movimentos paralelos muito curiosos acontecendo. O primeiro é meio que uma infantilização, bem entre aspas, tá? Dos hobbies adultos, que é o negócio de levar os adultos a fazer coisas de criança, ou entre aspas, coisas de criança, né? Ou, tipo, atividades lúdicas que seriam reservadas às crianças, como, por exemplo, pintar, Bobbie Goods, né? Labubu, que é fucking ursinho de pelúcia pra pendurar na bolsa. Então, eu postei isso nos stories também, que eu sigo um perfil que fala de tendências, assim, de marcas e tal. E aí tava falando sobre várias marcas que criaram, tipo, embalagens lúdicas. Acho que era Balas Fine, que criaram uma embalagem a embalagem era preta e branca pra você poder pintar. O Burger King fez promoção de Bobbie Goods. Então, você vê que essas coisas voltaram com bastante força, né? Que é, tipo, adultos querendo consumir coisas de crianças, de quando eles eram crianças e, enfim, fazer coisas manuais, pintar, desenhar, coisas lúdicas, pra tentar salvar um pouco da saúde mental que nos resta. Isso é uma coisa. Mas tem um outro movimento que é essa nostalgia coletiva, que é o resgate de coisas que existiram de fato no passado, fizeram sucesso e que estão, tipo, voltando remasterizadas, assim. E é esse o movimento que eu achei curioso e fiquei pensando a respeito, pra tentar entender, tipo, tá, o que será que tá acontecendo? O que será que explica essa onda nostálgica, assim, no geral? Também fui pesquisar, assim, bem por cima, se já existem artigos, coisas na internet sobre isso, né? Sobre essa onda nostálgica, por que ela tá rolando, e, enfim, meio que análise de comportamento. Não tem muita coisa ainda mais em português. A maioria das coisas que tem, dessas análises, que eu achei pelo menos, são em inglês. O que me deu mais preguiça ainda de ler, né? Porque além de eu ler um negócio difícil, eu ia ter que ficar traduzindo do inglês. Então eu dei uma lida aqui por cima. E aí eu trouxe pra vocês, assim, as minhas hipóteses, tá? Acho que fatores que eu entendi que explicam essa onda nostálgica, esse monte de remake de filme, inclusive o de Sexta-feira Muito Louca. Que não, nunca irei me conformar. A primeira possível explicação, que acho que é um dos fatores e acho que é a mais óbvia, é aquela clássica de: em tempos de incerteza, em tempos de crise, a gente tende a buscar conforto em coisas já conhecidas. E isso nos leva ao passado. E há uma ilusão de que o passado era melhor do que agora. E assim, crise, né, gente? Ai, qual delas a gente tá falando? Porque nós estamos vivendo uma época, um período de crises múltiplas. Crises sociais, econômica, climática, estabilidade geopolítica, financeira, religiosa, espiritual, digital. A gente tá vivendo uma grande policrise, assim, crises em todos os departamentos. Então, existe essa tendência que eu não gosto de falar que nada é natural, porque eu não acho que é natural, né? Natural é comer, cagar, dormir, fazer xixi, né? E tomar água. É algo, talvez, sei lá, instintivo do ser humano, procurar um conforto e estabilidade em tempos que já passaram. Porque se já passou, eu já meio que sei como é que foi. E então eu olho pra trás e eu acho que foi tudo muito fácil, que era tudo muito bom. Agora tá tudo ruim, mas naquela época era tudo muito melhor. Né? Então a gente tem essa tendência de olhar pro passado com uma certa ternura até, né? E esquecer, muitas vezes, acho que isso até deve ser até um mecanismo de defesa do próprio cérebro, de não ficar guardando os traumas, né? A gente tem uma tendência a olhar pro passado como se não tivesse sido problema, né? Como se tivesse sido muito bonito, tudo muito que bem, muito legal.
não somos todos, tá? Não é todo mundo que faz isso, mas de uma maneira geral, coletivamente, a gente tende a fazer um pouco isso. Tipo, quantas vezes já não me peguei pensando, tipo, Naquela época da faculdade era tudo tão mais simples. ok, de fato era bastante mais simples, né? Porque afinal eu estava na faculdade, eu estudava, eu era estagiária, não precisava pagar minhas contas, eu morava com a minha mãe. Então, pra mim, realmente eram tempos mais simples. Só de não ter boleto pra pagar, plano de saúde, terapia, Chorei. parcela de carro, e tudo caralho que a gente tem que pagar de adulto, era mais simples. Mas tinha seus dramas também. E com certeza eu, na faculdade, olhava pra trás ainda e achava que era mais simples ainda. Porque, claro, se você já passou por aquele período e já meio que desvendou ele, porque você já superou, ele é um período que é conhecido, você já sabe o que aconteceu, começo, meio e fim. Então você acha que ele era mais simples. Claro, se você voltasse para aquele tempo com o conhecimento que você tem hoje, obviamente seria muito mais fácil, você já ia voltar com todas as respostas. Então tem isso. Talvez eu poderia ter pesquisado alguma psicóloga falando também por que esse sentimento de nostalgia ele é tão terno, assim, sabe? A nostalgia em si, se não me engano, a definição de nostalgia, ela já implica esse sentimento de, tipo, carinho, ternura por essa outra época, sabe? Eu acho que já tá implícito na palavra nostalgia. Quando a gente pensa nostalgia, a gente não tá pensando numa coisa ruim, né? Tipo assim, nossa, tô sentindo tanta nostalgia. Nostalgia é quando você lembra e se transfere, assim, emocionalmente pra um lugar bom no passado, né? A primeira explicação, que é a mais óbvia, é essa. Múltiplas crises e a gente achando que no passado era bem mais fácil ou achando que o passado era melhor. Spoiler, não era. Quer dizer, talvez o passado era melhor pra algumas pessoas, né? Para as pessoas que são escrotas, né, que dominam as outras, que são racistas, misóginas e tal, talvez tenha sido melhor o passado, mas para a imensa maioria da população, não. O passado não foi exatamente o melhor. A gente vê isso até, essa tendência não só na cultura, mas também na política, né, que a gente vê que a onda conservadora, geralmente, ela vem também em épocas de crise, né, quando as pessoas se sentem muito incertas sobre o futuro, tipo, vou me apegar a algo conhecido. E aí a pessoa se volta para Deus, Pátria e Família, né? Achando que isso vai dar alguma segurança, algum amparo mediante essa situação de incerteza que a gente está vivendo. Então, beleza. Primeira e mais óbvia explicação. Apego ao passado por achar que era uma época mais simples e mais fácil. A segunda explicação que eu encontrei é que remakes e sequências, eles meio que são sucessos, entre aspas, garantidos. Eles meio que têm uma bilheteria cativa, assim, uma bilheteria, entre aspas, garantida, porque a pessoa que é fã da marca, da sequência, enfim, da história ali, muito provavelmente vai querer ver a sequência ou o remake, né? Também apelando para essa coisa da nostalgia, de uma época melhor, de um carinho que a gente tem pelas coisas que a gente sempre gostou e tudo mais. E também pela segurança da pessoa assistir uma coisa que ela meio que já conhece, já sabe que é boa, já sabe que ela gosta. Então, por que eu vou entrar numa sala de cinema para assistir um filme X que eu acho que pode ser uma bosta, se eu posso assistir a sequência de uma coisa que eu já gosto, que também pode ser uma bosta, mas tem menos chance porque eu já gosto. Então, tem uma sensação, para quem assiste, de um certo conforto, né, e bem-estar. Você fala, eu vou ali, mas vou assistir uma coisinha conhecida. O cérebro acho que pede um pouco isso também pra gente, né? Que a gente, tipo, pare de estimular ele com novidades e traga alguma coisa conhecida pra ele poder dar uma descansada, né? Dar uma relaxada. Porque se a gente já vê conteúdo inédito 24 horas nas redes sociais, né? Tudo que o cérebro quer é um filminho conhecido pra poder dar uma relaxada, cara. E assim, tanto isso é tendência e lucro, que o ano passado, em 2024... saiu uma lista aí, acho que é uma revista britânica que chama Total Film, que mostrou que das maiores bilheterias de 2024, as primeiras 10, tá? No ranking de maiores bilheterias, foram ou sequências ou remakes de filmes famosos. Tá bom pra vocês? Gente, 10. As 10 maiores bilheterias de 2024 foram sequências e remakes. Ou seja, para o mercado da cultura, né? Isso é altamente lucrativo. Então, por que não fazer um remake e ter meio que uma bilheteria quase que garantida, ao invés de investir em algo novo que eu nem sei se o público vai gostar? Então esse é um outro motivo, né? Que em um período de crise é óbvio que estúdios, ainda mais crise no audiovisual, né? Com esse negócio de plataforma, de streaming, que mudou muito dos últimos anos pra cá, né? É uma coisa que nem sei se deu tempo da indústria acompanhar tudo o que tá acontecendo nesse mercado. Então,
Pra que eu vou apostar em algo novo? Zero, se eu nem sei se vai rolar, porque o público tá diferente, o consumo dessas coisas tá diferente. Se eu posso apostar numa coisa super conhecida para as pessoas irem no cinema, sabe? Que é mais provável que a pessoa vá do que eu oferecer algo totalmente novo. Então, se você for ver também a parte econômica, não tem como, né? A gente não explicar isso também pela base capitalista, né? Do lucro, acima de qualquer coisa, da necessidade do lucro, né? Dessa crise também na cultura e nos meios audiovisuais. Uma outra explicação que eu achei interessante também, eu não sabia, acho que eu já tinha ouvido falar, mas eu não lembrava, que existe uma... Não é bem uma teoria, porque aparentemente isso é usado na realidade, assim, não é só uma teoria. Mas existe uma coisa... Uma coisa, eu não sei o que é. Que se chama um ciclo de tendências. O ciclo de tendências é um período de 20 anos em que as tendências tendem a se repetir. Eu achei isso muito interessante. A galera que estuda tendência, principalmente moda, design, decoração e tal, usa muito isso para tentar prever os próximos movimentos, assim, da cultura e tudo mais, da moda principalmente. A teoria por trás da explicação é que a cada 20 anos, uma geração se torna adulta. E aí essa geração tende a ficar nostálgica, né, a recuperar, a resgatar coisas de 20 anos atrás. Então, por exemplo, eu tô com 35. Então, eu agora estaria nostálgica das coisas dos meus 15 anos. Então, eu vou me sentir interessada, vou resgatar, vou me conectar com coisas de quando eu tinha 15 anos. Uma pessoa de 30 vai ter esse sentimento de nostalgia com coisas de quando ela tinha 10 anos. E aí, se você for ver, isso explica muito o porquê que a gente está vivendo um boom de tendências e lembranças dos anos 2000, né? Porque esse monte de filmes, se vocês forem ver esses filmes que eu falei, eles são tudo de 90 e pouco a 2000 e pouco. Né, 2005, no máximo. Você não vê um remake ou uma sequência, sei lá, de um filme de 2010, 2015, porque tá muito novo ainda. Ainda não deu tempo de completar esse ciclo de 20 anos. Então agora a gente tá vivendo esse resgate de 2005. Óbvio que não é uma matemática tão exata, mas a gente tá vendo o retorno de 2000 a 2005. Então o culto à extrema magreza, que veio dos anos 90 e ultrapassou um pouquinho aos 2000. As calças cintura ultra baixa, machismo. Ai, crying. Machismo e a misoginia. Então tem muita coisa sendo resgatada. Mano, o Backstreet Boys estava fazendo turnê, sabe? Eu não sei se eu vi recentemente ou se eu inventei isso agora na cabeça, que acho que teve alguma outra banda aí, tipo um N5 da vida, sabe? Também ia fazer turnê, ia fazer um retorno aí, sei lá. Então, assim, bizarro, não é só nos filmes e nas séries, né? A gente tem isso na música, na moda, nos acessórios, no que a gente gosta, no que a gente acha legal, no que a gente acha brega. Então, essa explicação do ciclo de tendência de 20 anos explica muito bem o que a gente tá vivendo. E aí tem um outro fator que, somado, faz a gente ter a impressão de que o negócio é muito bizarramente grande, que é o quê? Tem uma chance pra acertar. Fala aí, o que vocês acham que é? Isso mesmo, as redes sociais, a internet. Porque em 2000 não tinha como a gente ter tanta evidência e tanto estímulo mostrando o retorno dos anos 80. Mas rolou isso. É só a gente olhar pra trás, tipo, quantas vezes já não voltou a moda hippie, a moda grunge, punk. Então, tipo, na verdade as coisas ficam só voltando, né? A gente fala bastante disso, assim, a gente, né? A gente quem? Eu e minhas amigas. De como, tipo, nossa, tá voltando, sei lá, a roupa que minha mãe usava nos anos 90, nos anos 80 e 90. Aliás, coisa curiosa sobre isso. Teve um dia que eu tava olhando umas fotos antigas da minha família, e aí... Gente, foi muito engraçado. Aí eu vi uma foto que eu era bem criança, assim, bem pequenininha, e eu tava num parquinho com a minha irmã e com a minha mãe, e a minha mãe tava vestindo uma roupa que era quase igual à roupa que eu estava usando enquanto eu olhava as fotos. Ela tava com uma shorts biker, que agora chama shorts biker, né? Mas na época era simplesmente, sei lá, uma bermuda de lycra. Então ela tava com uma bermudinha biker, assim, né? Mais compridinha, agarrada. Uma camisetona ultra larga, que era da... Como chama aquela marca? Nossa, na minha frente a loja. Ah, esqueci. Porra, que saco. Mas era uma marca que era tinha roupa do Piu Piu, do Pernalonga, do Patolino, enfim. Quem era a classe média piranguista dessa época vai lembrar. Pacalolo? Não, talvez Pacalolo, não lembro. E minha mãe tá com um camisetão gigante, acho que do Piu Piu, do Taz, sei lá. Um tênis, grandalhão assim, branco. E é isso, e meia branca. E eu
falei, caralho, e eu tava com uma roupa exatamente igual, assim. Eu tava com uma bermuda biker, uma camisetona largona e um tênis. E me achando super estilosa, assim, super inovadora. E repetindo a roupa da minha mãe, simplesmente, de 30 anos atrás, 28 anos atrás. Então bate, entendeu? Bate. Não tem como negar que isso acontece. Esses ciclos acontecem mesmo. E aí, se eles são incentivados por nós, consumidores, que temos saudade de quando a gente era adolescente, ou se a própria indústria que faz isso porque tá sem criatividade, fica empurrando nossa infância e adolescência goela abaixo pra gente consumir, eu não sei dizer. Talvez pessoas aí que estão me ouvindo que estudam tendências, tipo a minha amiga Carol, que é maravilhosa, estudiosa, pesquisadora de tudo que existe. A Carol pode me dizer o que os teóricos concordam, assim, se o público que determina a demanda, né? Não é, né? Não é muito ser burra, né, Mariana? É óbvio que não. É o mercado que empurra o que a gente tem que consumir, né? Então, sim, o mercado a cada 20 anos vira e fala, ai, vamos lembrar essas trouxas do que elas gostavam quando elas tinham 10 anos, 15... E elas vão consumir bastante e tal. Então, e assim caminha a humanidade, porque a cada 20 anos uma geração completa 30, né? Acontece aí esse retorno coletivo de tendências, que a gente pode ver que tá rolando fortíssimo agora. Mas eu tava falando de outra coisa já, né? Já tinha entrado na rede social, voltando. Rede social. Quando eu tinha 10 anos, ou quando eu tinha 5 anos e, sei lá, meus pais estavam resgatando moda de 10 anos atrás, 20 anos atrás, não tinha rede social pra gente ser bombardeada por essa volta dessas tendências, né? Então, beleza, vamos supor que os anos 80 estavam voltando com tudo, quando deu os anos 2000, né? Nos anos 2000, os anos 80 voltaram. Só que a gente não ficava vendo 627 vídeos no TikTok de pessoas de calça baixa, entendeu? Então, a gente não tinha tanta dimensão, ou a coisa não parecia tão bizarra quanto ela tá parecendo agora. Só que eu acho que ela tá parecendo bizarra agora porque tudo é muito amplificado por causa da internet, sabe? Então, parece que a coisa tá descompensada, no sentido assim, parece que tá acontecendo isso agora muito mais do que estava acontecendo antes. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma sensação de que isso só parece por causa das redes sociais. E do impacto que tem a gente ficar sendo bombardeado por essas mídias o tempo todo. Porque a gente tá o tempo todo vendo todo mundo falar sobre tendência, sobre os anos 2000, calça baixa, o remake, o filme. Sendo que antes a gente ia ter contato com isso onde? Pela Capricho, né? Ia depender do que a Capricho colocasse lá que voltou. Se a Capricho falou que voltou o cachecol, a gente ia usar o cachecol. Mas a Capricho não ia ficar fazendo voltar tudo, ou não ia bombardear a gente a cada minuto com essa volta das tendências, entendeu? Então acho que talvez parecia menor antes por causa disso. E aí, essa seria, né, a continuação. A quarta possível explicação que eu encontrei e refleti para essa onda nostálgica que na minha cabeça está muito bizarra, que eu acho que tem bastante a ver, que explica bastante essa onda nostálgica que está parecendo bizarra, é a internet, né? É o nascimento da internet nesses últimos 20 anos. O nascimento e crescimento bizarro e muito rápido da internet nesses últimos 20 anos. E, gente, é uma coisa realmente muito assustadora. Porque hoje eu fico pensando às vezes, assim, eu juro que eu reflito um pouco assim, sobre o quanto às vezes não dá nem pra ter saudade muito das coisas, porque a gente tá o tempo todo revendo as coisas. Um exemplo, as fotos, nossas fotos. Então, antigamente, pra eu ver fotos antigas, eu tinha que parar um tempo, pegar um álbum de fotos intencionalmente para ver fotos antigas e relembrar momentos. Isso acontecia poucas vezes no ano. Que eu pegava um álbum de quando eu era criança, de quando eu era, sei lá, adolescente, pra ficar vendo as fotos, revivendo os momentos e tal. Hoje em dia, cada vez que eu abro o Google Fotos pra procurar foto de alguma amiga minha pra postar no aniversário dela, eu vejo de novo todas aquelas lembranças que eu tenho guardada no Google Fotos. Então eu acesso isso muito mais fácil e muito mais vezes durante o ano, sabe? Então, eu percebi que tem fotos até que já estão até gravadas como se fossem memórias. Se eu falo assim, a época do colégio, eu tenho na cabeça claramente pelo menos umas 5 fotos dessa época que estão no meu Facebook, ou que estavam no meu Google Fotos, e que eu vejo assim, muitas vezes. Que não é mais tão raro, tão longe, tão antigo, quanto era antes, né? Quando a gente só tinha, as mídias tradicionais impressas e tal. Então, isso é um exemplo. E outro exemplo, a quantidade de informação, foto, arquivo e resgate que tem na internet também para alimentar a nossa nostalgia. Então, por exemplo, chocolate surpresa. Você lembra?
chocolate surpresa que tinha da Turma da Mônica, teve uma época que teve os dinossauros e tal. Cara, se não fosse a internet, eu nem provavelmente lembraria que o chocolate surpresa existiu. Mas vira e mexe, de tempos em tempos, aparece ou no Instagram, ou no Facebook, ou no TikTok, um ponto, ó, pensando na macumba. Um post falando, quem lembra disso deve estar com dor nas costas. Aí tem lá, personagens que a gente gostava, desenho animado, embalagem de chiclete, embalagem de bolacha, embalagem de chocolate, sabe? O que a gente consumia, a revista, em quadrinhos, a revista Capricho. Vira e mexe aparece, então meio que nem dá tempo de ter saudade direito, porque você tem saudade a primeira vez que você vê. Mas aí, se você vê 2, 3, 4, 5, 6 vezes em poucos meses, aquilo já vira tipo, banal. Sabe? Não é mais uma saudade antiga, é uma coisa que não tá mais tão guardada lá no fundo da memória, sabe? Então, eu tenho a impressão de que a coisa da memória, da nostalgia, da lembrança, do negócio da infância, tipo, a nossa visão do que eram essas épocas vai mudando muito, tá sendo muito moldada de uma forma diferente pela disponibilidade que a gente tem da internet e dos registros, sabe? Tipo, a quantidade de vídeos e fotos que a gente tem, né, atualmente das nossas vidas, assim, dos acontecimentos da nossa vida, é isso, toda hora você pode abrir o Google Fotos em qualquer lugar que você tiver e ver essas fotos. É claro que dá saudade, não tô falando que não existe mais isso, né, gente, pelo amor de Deus, é óbvio que a gente tem saudade ainda dessas épocas, mas ela tá num lugar diferente, eu acho, porque não tem como, entendeu? Se é tão fácil lembrar, e se você pode lembrar a qualquer momento e não só, tipo, uma vez a cada X anos olhando o álbum de fotos, não tem como não ficar mais presente na nossa vida, sabe? E também, talvez, a gente querendo mais ter acesso a essa nostalgia, né? Porque se é bem mais fácil eu olhar e ter acesso, talvez mais ainda eu vá querer o retorno dessas coisas, né? Tipo, lembrei que existe chocolate surpresa. Agora eu quero que a Nestlé fabrique chocolate surpresa. Aí a Nestlé vai lá, fabrica, eu compro, enfim. Então, a coisa da internet também, ela bagunçou muito, eu acho. A nostalgia, sem contar a possibilidade nas redes sociais de gerar conversas sobre, né, esses filmes, remakes e sequências que antes não tinha como gerar. Por exemplo, na época que saiu Lilo e Stitch, não tinha a possibilidade de, entre aspas, viralizar, não tinha a possibilidade de mídia, divulgação espontânea que tem hoje, né? Qualquer um dos filmes, aliás. Imaginem se existisse rede social na época que saiu Premonição, gente. O babado que ia ser, sabe? As pessoas comentando se hoje a gente ainda comenta, sabe? Então, acho que também os estúdios querem tentar navegar um pouco, se aproveitar um pouco dessas conversas e trocas e ampliação do assunto que a internet possibilita. Porque isso também possibilita mais lucro, né? Com mais gente falando sobre, possibilita mais lucro, mais mídia, mais anunciantes, enfim. Então isso vai aumentando toda a cadeia de lucro de um produto cultural, né? E aí, se eu vou arriscar milhões de dólares para poder ter retorno, melhor eu arriscar numa coisa que, né, tem mais potencial de viralizar, porque a galera adulta que tá na internet vai, obviamente, querer falar muito disso. Então, a internet também tem isso, ela também influencia, eu acho, essa onda nostálgica nesse sentido de, sei lá, quererem aproveitar a possibilidade de projeção, né, desses temas, dos assuntos e tal. E também a gente tem a possibilidade de gerar polêmica com os remakes, né? Que é o que a Disney está fazendo muito bem na hora que ela está atualizando as historinhas. Não sei se vocês já tiveram esse olhar, já repararam, se vocês já assistiram. Os que mais ficaram evidentes para mim foram um remake de A Pequena Sereia, que eles escolheram uma atriz negra para fazer, a Hailey Bailey, que é uma menina, né, uma jovem mulher negra. E aí, toda aquela polêmica, mas a Ariel não é negra, Ariel é branca, ruiva, não sei o quê. Aí as outras pessoas falando, não, mas nem sereia existe, que diferença faz eles escolherem uma atriz negra, como é que vai ser fiel a um desenho de uma coisa que nem existe? Então, assim, toda essa polêmica também, né, é boa, porque polêmica gera engajamento, que gera dinheiro, que gera anúncio, que gera mídia espontânea e tudo mais. No Aladdin, eles fizeram meio que uma atualização do papel da Jasmine, né? Não sei se vocês assistiram, mas vale a pena. Eu achei o live action de Aladdin, eu achei muito legal. Eu acho que o meu preferido até agora, em termos de live actions. É fiel ao filme, né? As musiquinhas, tudo, toda a parte que eu amava do Aladdin, mas eu achei que tem essa modernização da Jasmine, que ela se torna uma princesa, tipo, mais autônoma, mais independente, mais inteligente, assim, mais dona de si, sabe? Mais importante na história. Ela vira não só a coadjuvante que ela era no desenho original. Então eles usam também esse remake, né, em forma de live action,
para atualizar a temática também, porque afinal o público jovem das meninas e mulheres, elas não vão tolerar mais tanto, né? Também a gente tem que ver quem são essas mulheres, né? Mas no geral não vão tolerar mais tanto essa história da princesinha que tá sujeita à vontade dos homens da vida dela, né? Então, a gente vai contra esse discurso da modernidade do empoderamento feminino. Então, eles vão lá, pegam o discurso da diversidade e monetiza fazendo um live action de um filme antigo que fez muito sucesso no estúdio, né? Então, a rede social também tem esse nível de impacto, porque se todo mundo tá falando sobre diversidade, todo mundo quem, de novo, mas é um assunto que tá muito em pauta. Então, vamos usar esse assunto para, né, atualizar nosso portfólio e dizer que nós somos moderninhos. Para mim, esse fator internet é também um grande catalisador dessa onda nostálgica. Por fim, a explicação número 5, assim, que eu cheguei, e essa aqui é importante ressaltar, que é uma coisa totalmente da minha cabeça, assim, uma conclusão minha, e que eu não tenho dados, assim, não tem nenhuma pesquisa falando isso, mas para mim faz sentido, que é a nossa geração, né, que somos os millennials, no caso, para quem tá na mesma geração que eu, nossa geração dos 30 mais, 35 mais, a gente tá ganhando dinheiro, né? Nesse momento a gente tá chegando ali, entre bastante aspas, né? Muitas aspas, a gente tá chegando num pico de ganho financeiro, né? Em termos de trabalho, salário, emprego, enfim. Óbvio que isso não reflete a maior parte da população brasileira, né? Mas estatisticamente no mundo, a gente está aí chegando nesse pico de salário e, portanto, pico de consumo. Logo, por que é interessante forçar esses remakes goela abaixo para nossa geração? Primeiro porque a nossa geração está completamente fodida da cabeça. É uma geração que tá completamente fudida das ideias. Então começa aí. Fazer remake vai fazer a gente se sentir seguro, né? Que a gente vai consumir algo seguro e estável. Ou seja, o casamento do meu melhor amigo. Então isso é um fator. E o segundo fator é que a gente é uma geração que consome, né? É uma geração que tá com poder aquisitivo, já adquiriu algum nível de autonomia e independência e gasta com o que a gente quer. E, mais do que isso, a gente é uma geração, de uma maneira, estatisticamente falando de uma maneira geral, que está tendo menos filho. Se a gente está tendo menos filho, a gente está gastando menos com escola e fralda e brinquedo. Se a gente não está gastando tanto com escola, fralda e brinquedo, logo a gente tem dinheiro sobrando para gastar com a gente, com cultura, com cinema, gastar com streaming, gastar com merchandising de coisas que a gente gosta, sabe? Então a gente é uma geração com algum dinheiro, mas assim, gente, de novo, falando mercado de consumo mundial, tá? Não tô falando da realidade só do Brasil. Nem do mundo, na verdade, eu acho, né? Mas enfim, a gente tá falando da sociedade economicamente ativa e consumidora. A gente tá numa idade muito ativa no consumo e, tendo menos filho, a gente tá com dinheiro mais sobrando do que antes, né? Então, eles podem ficar fazendo esse monte de remake e a gente vai continuar consumindo e amando, porque a gente tem tempo e dinheiro para fazer isso. Então, acho que faz sentido, de uma forma geral, a indústria, o mercado, apelarem para produtos de consumo que tem a ver com a nossa geração, entendeu? Com a época nostálgica da nossa geração. Que é tudo isso que tá acontecendo agora. O Diabo Veste Prada, o Casamento do Meu Melhor Amigo e a porra do Freaky Friday, que eu não me conformo. E custava, por exemplo, fazer um remake de Batutinhas. Sabe? Remake de Batutinhas, uma sequência de Batutinhas, na minha cabeça faria muito mais sentido do que uma sequência de Uma Sexta-feira Muito Louca, sabe? No que eu falei, eu já pensei numa outra coisa que talvez o público do Sexta-feira Muito Louca não seja eu, né? Tem essa chance aí. Sei lá, será que o Freaky Friday tá tentando pegar a galera de mais nova que eu? Talvez, será que quem gostou de Sexta-feira Muito Louca, quem tinha 10 anos na época, 12? Porque na época que lançou Sexta-feira Muito Louca, eu tinha 15. Então, teoricamente, seria um apelo pra mim também. Mas eu não sei se o público mais novo gosta desse filme, da Lindsay Lohan. Enfim, a Lindsay Lohan também tá babadeira, não tá? Não meio que se envolveu em polêmicas recentemente. Sei lá, gente, ninguém vai me convencer que foi uma boa ideia fazer uma sequência de Sexta-feira Muito Louca. Não saiu ainda o Diabo Veste Prada 2, né? Pra eu poder dizer pra vocês se valeu a pena ou não fazer. Pode ser que eu também ache que não valeu, né? Mas por enquanto, eu acho que ele tem mais chance de valer a pena do que Sexta-feira Muito Louca. Aliás, que eu já li em algum lugar, ou talvez eu tenha visto no TikTok, que essa sequência de Sexta-feira Muito Louca foi tipo uma ofensa para os fãs e para as atrizes, sabe? De tão ruim que é. Mas é isso, gente. Nossa, fiquei bolada com esse assunto, assim. Fiquei muito pensativa. E eu sempre gosto de pensar, né? Os impactos pessoais e coletivos para essas coisas, assim. Porque eu acho que tem o nível
Mari, né? Tipo, o que eu estou sentindo com esses remakes e sequências e volta de um monte de coisa. Porque tem coisa que não me abala, né? Por exemplo, a calça de cintura baixa. Caguei. Que assim, ela pode ficar baixa o quanto ela quiser. Ela pode sair na revista que ela quiser. Qualquer pessoa pode vestir e ela não vai me convencer, assim. A calça de cintura baixa realmente não vai voltar pra mim. Eu vi aí, rolando por algum lugar também, que a sapatilha... Gente, a sapatilha tá voltando. Ou voltou, sei lá, onde que ela voltou. Mas parece que a sapatilha também tá tentando fazer um comeback. Eu sou contra. A sapatilha é uma coisa que não vai entrar no meu armário mais. Porque, assim, é o cúmulo do desconforto e da falta de praticidade. Não sei se você que tá me ouvindo ainda usa sapatilha. Se você usa, meus parabéns, porque você é uma guerreira, na minha opinião. Porque assim, sapatilha é um bagulho duro, sabe? Pouco resistente, ou seja, estraga muito rápido. Zero confortável, porque aperta os dedos, machuca o calcanhar, sempre fazia bolha no calcanhar. Não tem nenhum tipo de amortecimento. E pouco estético também. E anti-higiênico, porque assim... O pé suava que nem uma... Nossa senhora, que horror. Suava pra cacete o pé ficava tudo suado, melado, escorregando na porra da sapatilha. Se alguém pisava no seu pé, doía muito, sabe? A porra da sapatilha ficava fedida, suada. Ai, gente, péssima. Um gasto horrível, Nossa, horror. Usei muito sapatilha, tá? Mas essa é uma moda que, assim, podem tentar fazer o comeback dela quando eles quiserem, que na minha casa não vai entrar. Na minha sapateira não vai entrar. E assim, eu falo isso com muita tranquilidade. Sei que não vou pagar minha língua, porque eu tenho, assim, ranço da sapatilha, um ranço real. Então, tem uns comeback que não me pegam. Então, nesse nível pessoal, tem comeback que me pega e também comeback que não me pega. E provavelmente pra vocês vai pegar uns que pra mim não vai e vice-versa. E no nível coletivo, eu acho muito interessante pensar assim, né? O porquê que isso está acontecendo, o que isso revela sobre a nossa atualidade, sobre o que nós estamos pensando, vivendo, sentindo. E quais caminhos isso nos aponta também. Acho muito legal pensar sobre isso, sabe? Ficar brisando sobre isso. Enfim, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu precisava colocar pra fora, né? Pra falar com vocês sobre essa minha nostalgia, sobre essa minha indignação com a nostalgia. E as coisas que eu descobri depois que eu comecei a pesquisar o porquê. Lógico que eu não fui a fundo ao assunto, porque esse não é o meu objetivo. Enfim, se sair outras coisas legais, eu ponho aqui na descrição. Ou então compartilho lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Mas por enquanto é isso que eu tenho pra oferecer pra vocês, tá joia? Não se esqueçam de ativar aqui o sininho do podcast na rede que você tá ouvindo. Faça a sua avaliação, deixe suas estrelinhas, siga o podcast, que isso ajuda muito. Assim como compartilhar também, mandar pros amigos, pras migas. Também me ajuda muito, além de ouvir, né? Obviamente que, né? Essa é a coisa mais básica que vocês podem fazer por mim, é ouvir o podcast. Se você quiser comentar esse episódio ou os outros episódios, não esqueçam de clicar no link aqui na descrição para poder entrar no nosso grupo de WhatsApp, o grupo exclusivo para os ouvintes do nosso podcast. É um grupo onde a gente compartilha um pouco de tudo, assim. É muito bacana. E lá, às vezes, eu coloco conteúdos meio que exclusivos, coisas que eu só falo lá. Às vezes eu sorteio uma tiragem de baralho cigano. Enfim, a gente fala sobre o encontro online do nosso grupo também, pra gente fofocar. Tem coisinhas que só acontecem lá, então se você quiser acompanhar, clica no link aqui na descrição, entra no grupo. É um grupo mediado por mim, então, enfim, ninguém vai ser ofendido lá e também ninguém vai ficar mandando corrente, porque senão eu vou excluir você do grupo. Deixe seu comentário, se quiser falar comigo, tem o meu Instagram, @eumarigê, o meu TikTok também é eumarigê, e o e-mail comercial também tá aqui na descrição do episódio, tá bom? Então tá bom, gente, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Um beijo.